A vacinação é uma medida importante para prevenir doenças tanto no adulto quanto na criança. Estar em dia com as vacinas, não apenas a pessoa imunizada vai estar protegida, como também a comunidade em que vive. No Brasil, existe o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Em 40 anos de existência, o PNI se destacou por ser um dos melhores programas de imunização do mundo e vem atuando na ampliação da prevenção e no controle e erradicação de doenças, além de disponibilizar diversas vacinas à população. Para conversar com a gente sobre a importância da vacinação, o Saúde e Qualidade de Vida de hoje recebe a coordenadora substituta do Programa Nacional de Imunizações, Ana Goretti, que está aqui com a gente no estúdio. Seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos assistem. Eu, inicialmente, já gostaria de agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui discutindo um tema que é tão importante para nós no Ministério da Saúde, que é o tema das vacinas. Então, podemos começar, então, doutora. O que é uma vacina? Bom, uma vacina é uma substância que contém vírus e bactérias ou partes desses micro-organismos que são trabalhados laboratorialmente e eles são inoculados no nosso organismo de uma forma atenuada ou inativada, ou seja, eles têm a capacidade de estimular o nosso sistema imunológico, mas não têm a capacidade de produzir a doença. Então, o que acontece? Quando nós recebemos essa substância, o nosso sistema imunológico imediatamente produz anticorpos contra esta substância. Na prática é o seguinte, uma criança que é vacinada contra o sarampo, quando entra em contato com o vírus dessa doença, o organismo reconhece o agressor e rapidamente produz anticorpos que vai proteger essa criança de ter a doença. Por isso ela é tão importante, a vacina, e ela precisa ser dada a toda a nossa população. Doutora, e como surgiram as vacinas? Bom, as vacinas têm... A primeira vacina elaborada, ela tem mais de 200 anos. Né? Ela foi realizada em 1876 por um médico inglês chamado Edward James, que observando numa época onde a varíola matava milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, ele observando as mulheres que ordenavam as vacas que tinham chamado varíola bovina, tá? Ele observou que essas mulheres, elas tinham as lesões, porque nas tetas dessas vacas acometidas pela varíola bovina, tinha uma série de pústulas com pus. Então, as mulheres, ao tirar o leite da vaca, ao ordenhar, elas tinham infecção de pele, mas elas não contraíam a forma grave da varíola. Então, o que ele fez? Ele tirou o pus de algumas pústulas dessas mulheres e inoculou numa criança saudável. E um período depois, ele inoculou o vírus da varíola humana e observou que essa criança tinha só lesões de pele, mas que essa criança não adoeceu e muito menos morreu. Esse foi o princípio da questão da vacina. E logo depois, o Pasteur descobriu a vacina da raiva, depois veio a vacina da poliomielite. E essa foi uma descoberta que, para a saúde pública do mundo, foi uma descoberta extremamente importante, porque a vacina tem salvo milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. Existem vacinas para todas as doenças? Infelizmente não, né? Mas os institutos de pesquisa em todo o mundo têm trabalhado arduamente para cada vez mais nós termos novas vacinas que possam prevenir as doenças que mais adoecem e matam a população do mundo. Doutora, e as vacinas são seguras hoje? Sim, as vacinas são produtos extremamente seguros, porque na sua formulação, para ser produzida uma vacina, é necessário anos e anos de estudo. Essa vacina passa por vários estudos clínicos, onde a questão da segurança é o item fundamental nesses estudos clínicos. Ela só é liberada se ela é considerada uma vacina, um produto seguro, né? Mas assim como qualquer medicamento, porque a vacina é considerada um medicamento, ela pode sim trazer algumas reações naquelas pessoas que tomam a vacina. Mas a maioria dessas reações são reações locais, ou seja,
rubor, edema e dor no local da aplicação da vacina. Raramente a vacina tem um efeito grave, né? E geralmente ela está ligada muito mais à condição da pessoa que recebe a vacina do que à própria vacina. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que tem alergia ao ovo e toma uma vacina com uma influenza que é feita com ovo, ela certamente pode ter o que a gente chama de uma reação anafilática grave e pode comprometer sua saúde, levando até a morte. Por isso é importante que a população seja alertada. E uma das coisas que a gente tem trabalhado muito dentro do Programa Nacional de Imunização é de estar capacitando os nossos profissionais vacinadores no sentido de estar alertando a população sobre que efeitos pode ter uma vacina e informando a população qualquer reação que tenha, por mais leve possível, que essa pessoa apresente, procure imediatamente um serviço de saúde para que ela possa ser acompanhada e que nenhum efeito, e inclusive saber se de fato foi a vacina ou se apenas está associada temporalmente ao fato dele ter tomado a vacina. Agora, nesta linha entram os boatos sobre os efeitos colaterais de algumas vacinas que poderiam até provocar outras doenças. Como é que vocês lidam com isso? Olha, é fundamental essa sua pergunta, porque assim, uma coisa que a gente não tinha no país eram os grupos anti-vacinas, que já é uma coisa muito comum em países desenvolvidos, nos Estados Unidos. E hoje a gente tem grupos anti-vacinas que são muito fortes no país e que acabam propagando, principalmente nas redes sociais, boatos absolutamente infundados, sem nenhuma comprovação científica, associando a vacina com determinadas doenças. Por exemplo, né, com a questão da microcefalia que nós tivemos com o advento da entrada da Zika no país, uma série de boatos foram espalhados dizendo que era a vacina DTPA, que é uma vacina contra a difteria, tétano e pertusse acelular, que nós indicamos para a gestante, que é uma vacina fundamental, porque é uma vacina que vai proteger a gestante, não só da difteria, do tétano, mas da coqueluche. E principalmente o recém-nascido, porque o que a gente viu é que estava aumentando muito a mortalidade em crianças muito pequenininhas, porque você só começa a vacinar essa criança pequenininha a partir dos 2 meses. Então, até os 2 meses de vida, essa criança ficava descoberta. E se aumentou muito a mortalidade e a internação nessas crianças. Então, a DTPA na gestante é obrigatória, porque vai proteger não só a mãe, mas como ela passa pela barreira placentária, ela vai proteger esse bebê de ter essa doença, que é uma doença grave e pode matar. Outras questões também foi em relação à questão da vacina HPV, que nós tivemos boatos, páginas e páginas na internet, dizendo que era uma vacina que matava, era uma vacina que deixava as meninas sem andar, era uma vacina que aleijava. Uma vacina extremamente segura, utilizada em mais de 70 países do mundo, mais de 200 milhões de doses aplicadas dessa vacina e que tem prevenido o câncer cérvico-uterino, que é uma doença, a terceira causa de morte nas nossas mulheres. Então, é fundamental que esses boatos sejam desfeitos e que a população saiba que as vacinas aplicadas pelo Programa Nacional de Imunização, elas passam por uma série de controles de qualidade da Anvisa, do Instituto Nacional de Controle de Qualidade, que é o INCQS, e elas são absolutamente seguras. Doutora, fala um pouco para a gente sobre o Programa Nacional de Vacinação. O que é? Com muito prazer. Eu tenho muita honra de trabalhar nesse programa que esse ano completa 43 anos de existência. É um programa que tem um reconhecimento nacional e internacional por todos os avanços que ele conseguiu, né? A questão da erradicação da varíola, nós estamos agora em pleno trabalho de erradicação da poliomielite, nós já conseguimos a eliminação da polio, conseguimos a eliminação do sarampo, da rubéola congênita, diminuímos drasticamente a questão de muitas doenças que antigamente matavam e adoeciam milhares de crianças e adultos brasileiros, mas nós temos muitos desafios. E eu acho que num programa dessa natureza é importante para dizer a questão assim, baixas coberturas vacinais em alguns municípios brasileiros, especialmente nas zonas rurais,
né? Então, assim, é importante que a gente fale para as famílias, leve seus filhos, que os adolescentes que não têm costume de ir a uma unidade de saúde se vacinem, porque hoje as coberturas de hepatite B na adolescência e da própria HPV são muito baixas, né? E os adultos, o homem não cuida da sua saúde, é necessário que eles vão às unidades de saúde se vacinarem, é necessário que os idosos, que é uma população extremamente vulnerável, que eles sejam vacinados. Hoje, o Programa Nacional de Imunização talvez seja um dos únicos programas no mundo que oferecem gratuitamente vacina para toda a população brasileira, ou seja, para mais de 200 milhões de pessoas. Doutora, por que há vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Vacinação e outras não fazem? Bom, o Programa Nacional de Imunização, ele vê a saúde de toda a população brasileira, ele não vê a saúde individual. Então, para que uma vacina seja incluída dentro do calendário nacional de imunização, ela tem que obedecer uma série de critérios, ou seja, esta doença para a qual a vacina se destina, ela é de fato uma doença grave? Ela acomete a muitos brasileiros? Ela interna, ela mata muitos brasileiros? Isso que a gente chama a questão os critérios epidemiológicos, né? Depois a gente tem que ver, é uma vacina segura? Ela pode ser aplicada na população? Nós temos recursos para garantir a sustentabilidade dessa vacina, porque não adianta a gente implantar a vacina no ano e a gente não ter recursos para que essa vacina seja colocada na rotina durante os anos seguintes. Ou seja, é uma série de critérios clínicos, epidemiológicos, de sustentabilidade que é necessário que essa vacina cumpra para que seja incluído dentro desse calendário nacional de imunização, e ela precisa ter o aval de um grupo de assessores técnicos, científicos, né, de sociedades científicas, da próprio Ministério da Saúde, para que essa vacina possa ser aprovada para ser utilizada não só na rotina, como também nas campanhas. E quais as vacinas fazem parte do calendário de adultos? Não. Ou seja, eu só gostaria de lembrar que hoje, quando nós iniciamos o programa, em 1973, nós tínhamos 4 vacinas, né, que eram destinadas somente à criança menor de 1 ano de idade. Hoje, o nosso calendário nacional de vacinação, ele inclui a criança, né, o adolescente, o adulto, o idoso. Nós temos um calendário específico para... Por faixa etária. Por faixa etária e também para a população indígena, que é uma população extremamente vulnerável, né? Nós temos uma série de vacinas para cada ciclo de vida e, por exemplo, na questão da vacinação do idoso, é fundamental a vacina de hepatite B, a vacina de febre amarela, naquelas áreas onde você tem risco de contrair a doença, a influenza, que é dada nas campanhas para aqueles grupos que apresentam algum tipo de comorbidade, ou então são pertencentes ao sistema prisional, aos profissionais de saúde, né? A questão da própria tríplice viral, que é uma vacina importante, que protege contra sarampo, cachumbo e rubéola. Ou seja, você tem vacinas que são destinadas para cada grupo etário. Agora, doutora, algumas doenças só acontecem uma vez na vida da pessoa. A catapora, por exemplo, quem pega não terá novamente. As vacinas protegem tanto assim? Sim, a maioria das vacinas que são contempladas dentro do calendário nacional de vacinação, elas protegem acima de 90%, elas têm um nível de proteção muito alto, né? Mas a gente tem que ver que essa proteção também, ela pode ser afetada por algumas questões, né? Por exemplo, a idade. A criança menor de 1 ano ainda não tem um sistema imunológico formado completamente, então por isso essas crianças recebem mais do que 1, 2, 3 doses de vacina. A gente tem questões que alteram, como a própria gestação, a gente tem doenças que diminuem o nosso sistema imunológico, né? Por exemplo, pacientes que têm leucemia, pacientes que têm algum tipo de câncer, pacientes com doenças que afetam o sistema imunológico, tudo isso compromete essa questão em relação à proteção que a vacina dá. Mas elas, na sua maioria, são vacinas extremamente potentes e trazem proteção para a população. Doutora, tem doença que quase não acontece mais, né? Como é o caso da paralisia infantil. Então, por que é preciso continuar vacinando?
Porque o que a gente precisa, apesar de hoje, inclusive nós estarmos num trabalho junto com a Organização Mundial de Saúde, de erradicação global da polio em todo o mundo, a gente ainda tem a presença da polio em alguns países do mundo, né? Como o Paquistão, são 3 países da África, né? E da Ásia. E por isso que a gente precisa manter altíssimas coberturas. A gente não pode ter nenhum tipo de contingente da população vulnerável a entrada, por exemplo, porque hoje a doença ela caminha de avião, né? Hoje, com a mobilidade extremamente alta entre os países, a gente não sabe quando é que a gente vai ter uma pessoa vinda desses países que pode estar trazendo de volta a doença. Se a gente não tiver 100% de cobertura vacinal em toda a nossa população de crianças, certamente a gente está colocando em risco essa proteção. E uma das coisas importantes é, às vezes, a pessoa tomar uma dose da vacina e acha que está vacinado. Não. As vacinas que têm mais que uma dose, que têm 3 doses, a polio são 3 doses e mais os reforços. É necessário que as crianças completem o seu esquema vacinal para estarem completamente protegidos. Doutora, quais as vacinas são fundamentais para a população do meio rural? Bom, a população do meio rural, na verdade, ela deve utilizar as vacinas que são dentro de cada faixa etária, contempladas dentro do calendário nacional de imunização. Eu lembrando que, assim, é fundamental que essa população que vive ainda em cidades menores, ainda mais protegidas, né, onde você não tem um adoecimento muito grande, mas com essa questão da mobilidade, elas precisam estar protegidas para a entrada de pessoas que têm a doença, né? Então, elas devem buscar os postos de saúde nas áreas rurais, né? Que tem toda uma estratégia de postos volantes que vão aos locais onde não existe uma unidade de saúde e serem vacinadas de acordo com a sua faixa etária. O Senar, ao longo deste ano, articulou com algumas secretarias estaduais e municipais a vacinação em 2 grandes programas de saúde que realizamos para a população do meio rural. Essa é uma boa estratégia de dar acesso a essa população. Quer dizer, é uma boa estratégia realmente para ter acesso, que tem dificuldade de ter acesso a essa defesa? Excelente, a gente parabeniza vocês por essa iniciativa e eu acho que qualquer iniciativa que proporcione à população, principalmente a população da área rural, que tem menos acesso a uma unidade de saúde, né? O acesso às vacinas, isso é fantástico. Eu acho que não só levar a vacina é importante, como informar as famílias sobre a importância da vacinação, né? Porque como muitas doenças hoje são muito difíceis, ou elas não existem mais, a gente tem profissionais de saúde nesse país que nunca viram sarampo, né? Porque o sarampo foi eliminado do país, embora a gente tenha tido um surto na região Nordeste, mas hoje tem profissional que nunca viu um caso de pólio, mas nem por isso se precisa deixar de vacinar. A gente precisa continuar vacinando toda a nossa população para que a gente não permita que doenças que venham de fora do país contaminem a população que não é vacinada. E lembrando que você não se vacinar, você está prejudicando a sua saúde e prejudicando a saúde daquela população que convive com você. Porque você não só pega a doença, como você também transmite essa doença para essa população vulnerável. Doutora, tiveram algumas mudanças no calendário de vacinação? Sim, mudanças importantes, né? Que a gente também tem muito prazer de estar aqui anunciando. Em 2017, nós incluímos na vacinação contra o HPV os meninos. Eu gostaria de dizer que hoje o HPV é a principal doença sexualmente transmissível em todo o mundo, né? É uma doença que, embora na maioria das vezes é inaparente, você não sabe que você tem, né? Mas é uma parcela da população, ela, ao longo do tempo, ela vai se manifestar de uma forma muito severa, levando à morte de mulheres com câncer de cérvico uterino, como eu já falei, a questão das verrugas genitais, que são doenças que não matam, mas que são
absolutamente estigmatizantes e são difíceis de serem tratadas. E no homem é a mesma coisa, né? O HPV hoje é a grande causa de câncer anal, de câncer peniano, né? Ou seja, de câncer de orofaringe. É necessário que a gente inclua também os meninos, e foi pensando na questão da saúde do homem e também de você dar um tratamento igualitário, tanto aos meninos como meninas, que a partir do ano que vem a vacina de HPV vai ser destinada também para os meninos. Nós vamos vacinar meninos de 9 a 13 anos, iniciando em 2017 com os meninos de 12 e 13 anos. E a gente espera que agora, com a introdução dos meninos nessa vacinação, a gente consiga melhorar a questão das coberturas vacinais no país, das meninas, que é muito baixo, e é uma tristeza. É uma vacina cara, é uma vacina que está disponível nas unidades de saúde, uma vacina extremamente segura, né? E que todos os estudos mundiais têm comprovado que elas são absolutamente fantásticas na redução desses desfechos negativos do HPV e que a população não tem levado as suas filhas, né, por uma série de tabus, ou com medo de que a vacinação possa propiciar um início mais precoce da vida sexual, que os estudos todos mostram que isso é absolutamente equivocado. Na verdade, as meninas que são vacinadas, como elas têm maiores informações, elas postergam seu início da vida sexual, né? É a vacina que traz mais saúde e que a gente espera que possamos, daqui a 15, 20 anos, nós temos uma população tanto feminina como masculina sem morrer pelo câncer, tanto de cérvico uterino como câncer peniano e anal. Lembrando que esse câncer é um câncer muito ingrato, porque ele mata a população entre 50 e 60 anos, ou seja, ele mata a mulher, né, numa idade absolutamente que ela produtiva, deixando inclusive famílias sem, porque hoje a mulher, na maioria, é a grande chefe da família, ou seja, deixando famílias órfãos, é a gente tendo uma vacina que previne essas doenças. E a outra inclusão que nós vamos fazer por o calendário de 2017 vai ser também para os adolescentes, tanto meninas quanto meninos, do reforço da meningo C, né, que previne a meningite C, que é a principal causa de meningite no país. E é uma doença gravíssima que pode matar em 24 horas. E os estudos todos mostram que essa imunidade, a gente vacina a criança, mas ao longo do tempo essa imunidade ela vai decrescendo. Então, todos os países desenvolvidos já vacinam os seus adolescentes com uma dose de reforço, né, quando eles chegam a essa faixa etária. Então, a gente espera também que com a inclusão desta vacina, que é uma vacina que tem um apelo para a população, porque todo mundo morre de medo da meningite, que a gente consiga também levar os nossos adolescentes para vacinarem contra o HPV. Eu agradeço, então, a coordenadora substituta do Programa Nacional de Imunizações, Ana Goretti. Muito obrigado pela participação no nosso quadro Saúde e Qualidade de Vida. Eu que agradeço. Muito obrigada.